Olá, tudo bem? Meu nome é Otávio Valério, sou diretor técnico do Texa Laboratórios e estou muito honrado de estar aqui com vocês novamente nessa edição do Congresso Best Science de 2021. Quero agradecer ao pessoal do Texa, a todos envolvidos na organização. O congresso está lindo, aposto que vocês devem estar adorando e tem tomado progressões gigantescas, né? Inclusive esse ano com participações internacionais de peso. Então, é um grande prazer fazer parte dessa iniciativa. Pessoal, vamos conversar hoje a respeito de circovírus canino. E aí, quem que é esse? Será que eu devo me preocupar? Não sei se vocês já ouviram falar a respeito desse vírus, né? Mas eu acho que eu devo ter fatos bem interessantes aqui para trazer, para a gente discutir a respeito dele. Antes da gente iniciar, né, eu gosto de citar essa frase do Dr. Joshua, que foi Prêmio Nobel de Medicina e Fisiologia em 58, que ela é uma frase muito atual, né, no contexto que a gente está presenciando, né? A maior ameaça ao domínio continuado do ser humano em nosso planeta são os vírus, né? Cada vez mais a gente vê isso, né? Que os vírus, eles têm um impacto tão grande na vida da gente que a gente não observa o mesmo impacto com guerras ou outro tipo de conflito, né? Então, a infectologia nunca teve tão em alta e as preocupações em relação às doenças virais também nunca tiveram tão em alta. E elas são preocupações extremamente pertinentes e que eu posso afirmar para você, né, durante toda a existência nossa no planeta, os vírus vão ser uma preocupação para a gente, assim como para os animais, né? Bom, em 2013, começaram a surgir várias notícias nos Estados Unidos, né? Um vírus perigoso matando cães, alguma causa misteriosa gerando doença e matando pets, doença misteriosa matando cães em Ohio, um novo vírus confirmado em Ohio, infectando e matando cães no estado, um vírus suíno se espalhando para porco e matando pet em Califórnia. Então, a preocupação com essa doença ela surgiu em 2013, né, e começaram a ver esses casos nos Estados Unidos que no início ficaram um pouco desfocados em relação à causa, mas que logo depois ela foi elucidada, né? E quem estava envolvido por trás desses casos em 2013 nos Estados Unidos era o Canine Circovirus, né, ou circovírus canino no português. Na verdade, ele foi um vírus descoberto nos Estados Unidos já em 2012, nesse trabalho aqui. Esse trabalho ele pegou várias amostras de soro de cães e fizeram estudos de metagenômica, né, que são estudos para avaliar quais são os genomas circulantes ali, por exemplo, no soro daqueles cães. E eles identificaram esse novo vírus em algumas das amostras, né? Fizeram todo o trabalho de sequenciamento e publicaram esse trabalho em 2012. E aí ocorre que já em 2013 esse vírus começou a causar problema nos Estados Unidos, né? A primeira pesquisadora envolvida com o circovírus canino foi a doutora Patrícia Pesavento, que é uma pesquisadora da Universidade de Davis, na Califórnia. E aí essa pesquisadora, ela começou a fazer pesquisa em cima realmente desses casos que estavam acontecendo para poder tentar identificar o vírus implicado e qual que era o papel do vírus na causa ali da doença, na patogenia da doença, né? Então vamos conhecer quem que é esse vírus, né? O circovírus canino, ele pertence à família Circoviridae, que já são vírus que são reportados por infectar pássaros, infectar suínos. Ele é um vírus DNA não envelopado, a gente tem uma representação esquemática dele aqui, ele é icosaédrico, ele é muito pequenininho, né? Quando a gente fala em vírus não envelopado, já tenho em mente o seguinte, são vírus que têm uma resistência média para alta em condições ambientais. Então, são vírus que são difíceis de serem eliminados no ambiente, entendeu? E são vírus muito pequenos que são eliminados em grande quantidade no ambiente também, tá?
que acontece? De onde surgiu esse vírus, né? Nos primeiros estudos que foram feitos, eles viram uma similaridade genética muito grande com o circovírus suíno, tá? E quem que é esse circovírus suíno, né? O vírus mais próximo do circovírus canino, então, é o circovírus suíno 2, o PCV2. Ele é um vírus que ele está envolvido num volume massivo de perdas econômicas na indústria suína no mundo todo, né? Então, ele é um vírus que sabidamente acomete suínos, né? Ele provoca muitos danos econômicos, que ele gera alguns quadros nos animais infectados que podem ser pneumonia, enterite, nefrite, vasculite, linfadenite granulomatosa e uma síndrome conhecida como síndrome do definhamento, né? O animal tem uma perda considerável de massa, de peso, durante o processo infeccioso. No entanto, esse é um vírus que ele muito comumente ele é reportado como participante em quadros de co-infecção com outros patógenos, sejam eles virais ou bacterianos, nos suínos acometidos. Ele promove depressão linfóide e imunodepressão significativa nos animais acometidos. Então, esse é um fator também muito favorável para que essas relações de co-infecção tenham uma severidade e um peso maior, caráter clínico, né, até mesmo em termos de mortalidade. E ele é um vírus que ele já foi demonstrado que faz transmissão fecal-oral, né? Além de multiplicar no tecido linfóide, ele multiplica massivamente também ali no tecido epitelial do trato gastrointestinal. Aqui são figuras de micrografia eletrônica de um cão que teve um quadro de enterite hemorrágica com circovírus canino, e aqui eles conseguem demonstrar a presença do vírus, né? Aqui a gente consegue ver vários agregados virais em célula epitelial de cripta intestinal, né, demonstrando a infectividade para esse perfil celular. Então, cada pontinho desse aqui é um vírus, tá? É uma partícula viral. Tá vendo? A gente tem vários aqui dentro dessa célula epitelial. E aqui na imagem ao lado, a gente tem outro agregado de partículas virais, mas em citoplasma de macrófago, já mostrando para a gente o seguinte, que o circovírus canino, como ele é um vírus que muito provavelmente ele evoluiu a partir do circovírus suíno, ele preserva características de tropismo celular, ou seja, a gente consegue observar também o circovírus canino infectando células epiteliais, infectando células macrófagos e até mesmo alguns linfócitos, tá? Nessa análise filogenética que foi feita no trabalho de 2016, a gente consegue ver claramente a proximidade genética, né, aqui nessa árvore aqui filogenética, a gente consegue ver a proximidade genética do circovírus canino em relação aos circovírus suínos, né, tanto o PCV1 quanto o PCV2. Tá? E esse dado, gente, ele não causa certa estranheza para a gente, porque o PCV2 e até mesmo o PCV3, que é um circovírus suíno mais recente, eles já foram detectados em cães na Alemanha e na China. Tá? Então, esse contato, essa predisposição infecciosa em relação ao novo hospedeiro canino, ela já sinalizava que esse vírus futuramente ele iria adaptar em algum momento e poderia ser um fator de doença nos cães. Né, de um trabalho em 2017 feito na China, com cães, foram achados 23,6 amostras positivas de cães para PCV3. Então, desde a época desse outro trabalho anterior, já havia uma insinuação de uma predisposição em relação à migração, esse evento que a gente chama de spillover, né, que é quando o vírus ele começa a reconhecer um novo hospedeiro. Nesse caso, ele não só reconheceu um novo hospedeiro, como ele produziu uma variante nova, que é o circovírus canino. Né? Aqui a gente vê que existem outros circovírus de aves, de peixes, e até mesmo alguns circovírus humanos dentro da família. Né? Mas aqui a gente vê nitidamente a proximidade genética do PCV2 com o circovírus. Bom, então aí a gente já disse, né, que existe uma proximidade genética com o circovírus suíno, e isso a gente já vê, inclusive, também, que os fatores de patogenia eles são parecidos. Né?
muito provavelmente porque são vírus muito similares, né? Então, acaba que algumas nuances de patogenia acabam se reproduzindo mesmo. O circovírus suíno ele já foi identificado em sangue, em fezes de cães, porém ele já foi identificado tanto em animais saudáveis quanto em animais doentes. E isso gera até mesmo o motivo da nossa segunda pergunta. E aí, eu devo me preocupar se ele está em animal saudável e animal doente? Será que necessariamente ele é causa de doença ou tem, já que existem fatores de co-infecção, será que não existe algum outro vírus que realmente causa doença? Né? Ele é o capetinha ou ele é o anjo? Né? A gente vai descobrir. Os trabalhos que foram feitos em cima dos animais infectados demonstraram claramente que existe uma maior prevalência desse vírus em cães com diarreia em detrimento aos cães saudáveis, né? E que ele é um vírus comumente implicado nos quadros de co-infecção também, né? Parecendo ali com o primo mais próximo dele, que é o circovírus suíno. Aqui no trabalho da doutora Patrícia, ela fez uma investigação bem ampla, tanto em cães saudáveis quanto em cães com diarreia, e na prevalência que ela achou, realmente a porcentagem de detecção do vírus ela foi maior em cães com diarreia em comparação com os cães saudáveis, né? E ela achou também níveis significantes nos animais que estavam infectados de co-infecção com alguns outros parasitas, né? Alguns outros patógenos, tá? Que a gente vai ver um pouco mais adiante. Esse trabalho aqui, que foi feito em alguns cães lá em Taiwan, ele também conversa com esse dado que eu passei para vocês anteriormente. Ele avaliou a amostra tanto de cães com diarreia como cães saudáveis, e ele achou uma porcentagem maior aqui, 28%, de detecção nos cães com diarreia em comparação a uma porcentagem menor de 11,9% em relação aos cães saudáveis. Tá? Um outro trabalho aqui, ele mostra um compilado desses outros trabalhos que foram feitos em relação à prevalência do circovírus canino, tanto em animais sem sinais clínicos quanto animais com sinais clínicos, né? E aqui, quando a gente vê o comparativo, né, aqui a gente tem trabalho dos Estados Unidos, Itália, Alemanha, Taiwan, as fontes aqui dos trabalhos, e a gente vê nitidamente aqui que os números de prevalência em cães com diarreia, eles são maiores em todos os trabalhos, né? Então, aqui 28 com 11,9, 11,3 com 6,9, 32 com 28, e aí por diante. Então, existe uma correlação infecciosa para o quadro de diarreia muito nítida para esse vírus, né? Mas aqui, nesses animais sem sinais clínicos, por que ocorre essa preocupação, né? Para determinar se um vírus realmente ele vai ser virulento ou não, se ele vai ter capacidade ou não de causar doença no animal infectado, né? Eu vejo isso aqui muito mais de um lado como estratégia de infecção do vírus. Como esses trabalhos iniciais, eles avaliam tanto animais doentes quanto animais saudáveis, a gente sabe, baseado em vários outros vírus, que é muito comum o vírus produzir infecção subclínica em animais. E isso, para a sobrevivência do vírus, é extremamente positivo, porque esse vírus ele precisa se replicar ou multiplicar, né? E precisa se disseminar para outros hospedeiros. Se ele mata ou compromete a saúde de todo hospedeiro infectado, ele pode comprometer a própria sobrevivência dele, né? Então, eu enxergo essa prevalência em animais saudáveis muito mais do ponto de vista de uma estratégia do vírus, né, de produzir infecções subclínicas, que são comuns na virologia, do que um achado aleatório sem importância, né? E eu observaria essa situação sob uma segunda ótica ainda, né? Esses animais aparentemente saudáveis, com infecção de circovírus canino, eles podem ser animais que estão desenvolvendo algum quadro imunodepressor e podem ser animais que, em alguma eventualidade de algum processo de co-infecção, vão ter apresentações clínicas ainda mais severas desses patógenos oportunistas nesses animais que estão imunodeprimidos. Isso ocorre também na suinocultura, né, com os animais infectados por PCV2. Existem animais aparentemente saudáveis,
mas que estão sofrendo algum processo de depressão linfóide, alguma imunossupressão, e aí quando vem uma doença, ela vem com uma magnitude muito superior ao que é usualmente observado. Esse é um outro trabalho, aqui de 2020, que ele fez infecção experimental em grupos de cães, em alguns grupos de cães, utilizou o grupo infectado em comparação com o grupo controle. No grupo infectado foram 3 animais infectados, e ele começou a coletar amostras de suave, tanto oral quanto nasal, quanto fecal, desses animais a partir do momento zero de infecção, e ele foi acompanhando por PCR real-time, né, para ver a detecção do vírus, né, nessas várias fontes de eliminação e a quantidade que o vírus estava sendo eliminado. Então, aqui ele observou primeiro que o vírus começou a ser eliminado aqui por volta de 6 a 8 dias pós-infecção, nesses 3 animais, e que ele atinge um número maior, né, uma quantidade maior de eliminação em torno do 12º dia pós-infecção. Né? Aqui a gente já tem, a partir do 6º dia, 8º dia pós-infecção, o vírus sendo eliminado aí na ordem de milhões de cópias a partir do swab fecal. Tá? Então, uma eliminação considerável. Aqui ele atinge já dezenas e centenas de milhões de cópias, né, em torno do 12º dia. E aí esse trabalho só avaliou os animais até o 15º dia pós-infecção, e aqui a gente observa que os animais infectados no 15º dia de infecção, eles ainda estavam eliminando o vírus nas fezes com uma quantidade muito grande. Né? Então, a gente sabe que o vírus pode ser eliminado até esse período, mas como o trabalho não foi adiante, eu não saberia dizer, por exemplo, para vocês, se quanto tempo mais esses animais eliminariam o vírus a partir das fezes. Tá? Outro dado interessante, olha aqui, ó, um dos animais, ele eliminou o vírus também, numa quantidade significativa, aqui no 10º dia, a partir do swab nasal. Né? A gente sabe que o cercovírus canino ele vai ter uma implicância infecciosa considerável a partir da amostra de fezes, né? Então ele vai replicar aquele padrão de transmissão do primo dele, do PCV2, que é fecal oral, mas esse dado aqui ficou um dado meio solto, né? Porque eliminou aqui, mas não teve uma persistência. Então, não dá para dizer se também o swab teria alguma fonte respiratória de infecção, né? Então, a gente sabe que a principal fonte de infecção dele vai ser realmente a via fecal, né? Esse trabalho também fez uma correlação de soroconversão e demonstrou que esses animais infectados, eles soroconvertem, ou seja, eles começam a produção de imunoglobulinas a partir aí do período de 10 a 12 dias pós-infecção também, coincidente com um pico de maior eliminação nas fezes. Bom, o cercovírus canino, ele infecta, obviamente, os cães, né? É o foco da nossa discussão hoje, mas já foi demonstrado também que ele infecta outros carnívoros selvagens, como lobo, raposa, texugo. Inclusive, tem tido uma preocupação considerável em cima de raposas, em um trabalho que foi feito na Itália, que mostrou que é muito comum um quadro neurológico em raposas infectadas com cercovírus canino. E que, inclusive, o vírus ele gerou uma nova variante em raposas, que chama o FOXCV, que seria já um outro circovírus que surgiu a partir do cercovírus canino, que é um vírus relativamente recente. Tá? A gente vai falar um pouco da dinâmica viral um pouco mais adiante. O vírus já foi reportado nos Estados Unidos, né? Surgiu lá, né? Foi reportado também em Itália, Alemanha, Tailândia, Taiwan, Argentina, Chile, Brasil e Colômbia. Né? Só que a patogenia desse rapaz aqui ela ainda não é clara. Né? A gente não entende muito bem hoje, como é um vírus muito recente, e ele está num fenômeno de transformação muito intenso ainda, não entende qual que é o papel da patogenia dele em doença entérica ou em doença sistêmica. Isso ainda está muito no ar. O que a gente já sabe é o seguinte, ele infecta cães e ele causa doença, que pode ser, inclusive, significativa do ponto de vista clínico. Tá? Os quadros que já foram evidenciados nos cães infectados compreendem vasculites com necrose vascular, quadros hemorrágicos, gastroenterite hemorrágica, linfadenite granulomatosa,
trombocitopenia, neutropenia. O vírus já foi reportado causando danos, né, lesões no trato gastrointestinal, fígado, baço, rins, pulmões, cérebro e linfonodos. É um vírus bem disseminado do ponto de vista infeccioso, né? Embora eu já adianto para vocês que atualmente os principais problemas relacionados com a infecção de circovírus em cães dizem respeito aos quadros gastrointestinais, tá? Esse vírus ele pode provocar desde um quadro assintomático, sem preocupação alguma numa infecção não aparente, a quadros isolados severos, né, no qual o vírus está em infecção isolada no animal e ele pode produzir, inclusive, óbito nesses animais, né? Existem quadros sistêmicos, principalmente algumas vasculites disseminadas, que são muito preocupantes, que estão aí, já tem vários relatos em literatura, e que levam os animais ao óbito em um curto intervalo de tempo, né? Não são os mais frequentes, mas já são observados com uma certa casuística. E tem o quadro associado, que muitas das vezes é um quadro severo, né? Quando ele faz com a infecção, e aí já foi mostrado que ele faz com a infecção com parvovírus canino, com coronavírus canino, com vírus da sinomose, Campylobacter, tanto jejune quanto coli, Clostridium perfringens, tanto a alfa quanto a enterotoxina, giardia, salmonella spp. Então, ele pode co-infectar com uma série de outros patógenos gastrointestinais. E é muito frequente que os quadros de co-infecção com o circovírus canino gerem um grau de gravidade clínica superior ao que é observado normalmente. Então, é outro dado muito importante aí que aumenta o nosso nível de preocupação em relação a esse patógeno, né? Os sinais clínicos que são observados: febre, apatia, inapetência ou anorexia, né? O mais comumente observado são as diarreias com ou sem hemorragia, tá? Embora são relativamente frequentes as diarreias hemorrágicas, né? O animal também pode ter hematoquesia, episódios de vômitos progressivos, hemorragia intracavitária, sinais respiratórios e alguns sinais neurológicos progressivos também, e aí mais relacionados com os fenômenos de vasculite, né, quando ocorrem aí, por exemplo, no sistema nervoso central. Bom, já que a gente está falando de algo da nossa realidade, vamos trazer então os trabalhos que já foram feitos aqui no Brasil. Eles não são muitos, mas eles já dizem claramente a respeito da presença desse vírus aqui no nosso contexto geográfico, né? O primeiro trabalho que mostrou o circovírus canino aqui no Brasil foi esse trabalho aqui, de 2018, e esse trabalho ele foi um trabalho de metagenômica também, tá? Eles pegaram 520 amostras de sangue de cães, que foram coletados em 2015 e 2016, e acharam o circovírus canino uma prevalência de 1,34% dessas amostras, tá? É um dado meio solto, não tem correlação clínica, mas que mostra claramente que o vírus já estava circulando no Brasil aqui em 2015, tá? Esse é um outro trabalho, são só esses dois trabalhos que a gente tem aqui no Brasil, em circovírus canino, e esse foi um trabalho feito em cima de um caso, né? Um pastor alemão fêmea de 10 meses, que tinha gastroenterite hemorrágica intermitente durante 3 meses, com episódio de vômito e histórico de ingestão de carne crua de porco, né? Esse animal ele testou positivo, fizeram o sequenciamento, comprovaram que era o circovírus canino, e foi um animal que teve um quadro de infecção isolada, né, já que ele foi negativo para o parvovírus canino, Giardia duodenalis e o Cryptosporidium também foi investigado, né? O trabalho não conta da evolução do caso, né? Então acredito que o animal não tenha morrido, né? Porque senão seria muito provável que a gente tivesse algumas imagens de histopatologia para ver. Mas é um dado mostrando um quadro de infecção com correlação clínica e sem presença de co-infecção. Bom, como eu falei para vocês, como é um vírus relativamente recente, ele está num processo muito grande ainda de transformação. E essa diversificação viral, ela acontece em funções das pressões de seleção e adaptação que o vírus surge. Como é um vírus novo, né, que ele não tem
ele não tem muito ainda barreiras sorológicas para disseminação, né? Qualquer paciente que ele eventualmente infectar é um paciente que não tem proteção para ele que vai se infectar, né? Então, ele acaba passando por uma alta taxa de mutação, e essa alta taxa de mutação é o que favorece com que esse vírus se transforme continuamente, né? Por isso a gente não consegue precisar em relação à patogenia dele, porque a gente vê várias nuances de patogenia, desde mais brandas até mais severas, né? E consegue observar também que ele tem uma plasticidade relativa para moldar tropismos para novos hospedeiros, né? Eu não vou desfocar muito o nosso assunto, mas recentemente a gente teve relato de um novo circovírus acometendo felinos, né? Eu não sei se foi um vírus que surgiu a partir dos caninos, não sei, mas isso é para dimensionar para vocês o quanto esses vírus estão em mudança constante, né? Esse trabalho aqui feito na China, por exemplo, em 2018, ele já mostrou um novo genótipo de circovírus canino, né? O K9CV2. Então, para mostrar para vocês que esses novos genótipos, essas novas variantes genéticas, elas estão surgindo constantemente. E até o momento, gente, já foram demonstrados 5 genótipos, né? Então, a gente tem desde o circovírus canino 1 até o 5 já circulando e com relatos de doença já comprovados, né? Esse é um outro trabalho aqui realizado, eu acho que foi em Taiwan, e que mostra também alguns eventos de recombinação genética desse vírus, mostrando que ele está ali, está na bagunça, está se modificando, e isso é extremamente ruim para a gente, que a gente não consegue ainda ter uma visão clara do papel infeccioso dele nos animais, e é um vírus que já demonstra uma preocupação significativa do ponto de vista veterinário, tá? Bom, aqui a gente tem algumas figuras, alguns animais com quadros de gastroenterite hemorrágica, né, animais que vieram a óbito em função da infecção com o circovírus canino, e dá para a gente ter uma noção do grau de destruição que esse vírus pode provocar, né? Aqui a gente tem um quadro de hemorragia multifocal ou coalescente, tanto no estômago quanto aqui na serosa intestinal, né? Lembra parvovírus canino, não lembra? Quando se você já teve a oportunidade de ver algumas figuras de trato gastrointestinal afetado por parvovírus canino, tem muito parecido, né? Isso acontece porque ambos os vírus infectam ali o mesmo perfil epitelial, né? Aquelas células da cripta, né? Então, assim, já tem um spoiler aí do quão grave pode ser uma co-infecção com parvovírus, tá? Mas a gente vai falar mais adiante. E aqui, olha só, o nível de peteques que podem ser formadas no intestino, né? São várias, também muito parecidas com o quadro que é causado com o parvovírus canino na infecção em cães. Aqui, um rim, né, com várias regiões de hemorragia e necrose no córtex renal e já se insinuando aqui para a região medular, né? Também também o mesmo animal que teve esse quadro de gastroenterite hemorrágica, mostrando que os episódios de vasculite, eles são consideráveis e são muito pesados também, né, e ocorrem de forma sistêmica, né, nesse caso aqui gerou um comprometimento renal muito sério nesse paciente. E aqui já um outro animal, também com enterite hemorrágica, mostrando aqui várias regiões de necrose no intestino delgado, tá? Esse mesmo animal, na histopatologia, mostrando aqui em mais detalhes as regiões de necrose em cripta intestinal, né? Lembra? Mesmo sítio de infecção com o parvovírus canino. E aqui a gente tem marcação de imunohistoquímica mostrando a presença do vírus nesse sítio de cripta. Tá? Aqui uma outra imagem de histopatologia com degeneração hialina em arteríola de intestino delgado. E aqui, no mesmo animal, um episódio de vasculite no cérebro, né, mostrando realmente a dimensão, né, desse quadro e o quão grave pode ser, né, mostrando também já uma correlação para os quadros neurológicos que podem acontecer nos pacientes infectados. E aí, aqui um outro animal, também infectado com circovírus canino, mostrando a disseminação desse vírus nos nódulos linfóides, né? Mostrando que ele é um vírus que ele faz depressão linfóide
ele gera imunocomprometimento do paciente, e isso é um dado muito relevante para a patogenia, principalmente quando associado a outros patógenos, né? Então, aqui a gente tem um linfonodo mesentérico, com grande quantidade aqui no centro de vírus, nos centros foliculares, né? Essa marcação em azul, ela evidencia a presença do vírus, e a gente consegue ver umas áreas multifocais aqui de inflamação granulomatosa, coincidentes aqui, né, com esses sítios de presença do vírus no linfonodo mesentérico. Nessa segunda imagem aqui, a gente consegue ver uma necrose severa de folículo linfóide em baço de animal infectado, e aí uma outra imagem aqui mostrando uma grande quantidade do vírus em centros de folículos linfóides, e também aqui nessa região marginal do baço, tá? E aqui um dado de essa coloração azul evidencia o vírus, e também esse animal, fizeram marcação também para o parvovírus canino 2, mas não evidenciou o processo de co-infecção, no caso desse animal aqui, tá bom? Mas isso aqui já dá para a gente vislumbrar o quão importante pode ser o papel desse animal, desse vírus, perdão, nos quadros de imunodepressão dos animais infectados, viu? Bom, então, puxando um pouco mais aqui já para os quadros de co-infecção, como a gente falou muito no parvovírus canino 2, os quadros de infecção de circovírus canino com parvovírus canino 2, eles podem resultar numa apresentação clínica mais severa, que em vários dos casos relatados evolui inclusive para o óbito, tá? Então, assim, pode ser uma parvovirose muito mais forte do que o usual, né? Alguns autores levantaram já alguma hipótese do que pode acontecer. Segundo eles, a infecção isso hipótese, gente, não foi demonstrado, tá? A infecção pelo parvovírus canino geraria um quadro de necrose de células epiteliais da cripta e de linfócitos. Isso favoreceria, né, no segundo momento, uma proliferação regenerativa, né, de células epiteliais e linfoblastos, né, para repor o que foi danificado. E isso seria uma fonte de alvos necessários para a replicação do circovírus canino, e aí ele entraria num segundo momento, gerando uma doença mais severa e prolongada. Então, eles defendem a hipótese de que primeiro vem o parvovírus e o circovírus canino vem em caráter oportunista e favorecendo um prognóstico muito pior para o paciente infectado, né? De fato, a gente entende que haja um sinergismo infeccioso, ou seja, né, junta 1 mais 1, gerando 4, 5 ou 6, né? Ou seja, os vírus, quando juntos, eles potencializam o resultado clínico dessa infecção numa proporção muito grande, né? Isso já foi reportado, inclusive, nos quadros de co-infecção de circovírus e parvovírus em suínos, né? Quando ocorre a co-infecção do circovírus suíno 2 com o parvovírus suíno, isso gera uma expressão muito alta dessa citocina inflamatória, que é o fator de necrose tumoral alfa. Isso gera, além do agravamento do quadro habitual, pode gerar natimortos, mumificação, morte embrionária, infertilidade, que caracteriza toda uma nova síndrome, né, que pode acontecer nos suínos infectados, tá? Mas ainda fica a questão, né? E aí, o circovírus canino, ele é causal ou ele é casual nessa relação, né? Já tem alguns autores que falam que, em virtude da presença abundante do circovírus canino em tecido linfóide primário e secundário, e em função da necrose linfóide que esse circovírus causa, esse fenômeno de imunossupressão seria uma porta de entrada não só para o parvovírus canino 2, como para outros patógenos, tá? Então, tem alguns autores que ainda defendem que o circovírus canino ele vem como fator primário. E existem alguns trabalhos, inclusive este de 2016, que mostra relatos de co-infecção em cães vacinados para parvovírus canino, né? Ele defende que o quadro imunossupressor do circovírus canino vulnerabilizou esse paciente a ponto de que a resposta imunológica que ele tinha de vacina não foi determinante para que ele se tornasse infectado, né? Então, é outro dado alarmante, né? Porque já tem pelo menos uns 4 ou 5 trabalhos aí que reportam esse fenômeno de co-infecção
em pacientes já vacinados, né? Então, é um dado que a gente tem que ficar atento, né? Bom, esse é um trabalho que foi reportado lá nos Estados Unidos, acho que em Connecticut, num criatório de cães papilon, da raça papilon, onde morreram, né, vários animais se infectaram, em torno de 3 filhotes morreram, e nesses 3 filhotes que morreram, eles identificaram níveis muito altos do DNA do circovírus canino no intestino delgado, em linfonodos e no baço, né? Esses animais, eles estavam co-infectados também com o parvovírus canino 2, né? Então, ele apresenta esse quadro, esse surto nesse criatório, como tendo uma magnitude maior do ponto de vista clínico em virtude dessa co-infecção que aconteceu, né? Na Colômbia também teve um outro trabalho, de 2020, que pegaram 30 animais positivos para parvovírus canino 2, né, que estavam animais clinicamente sugestivos também da doença, e 16,6%, aí, quase 17% desses animais também foram positivos para o circovírus canino. Tá? Aqui um outro trabalho aqui de 2020 da China, que pegou vários animais saudáveis e com um quadro de diarreia, e também fez investigação para circovírus canino. E aí ele mostra que, olha só, que grande parte dos animais infectados, né, e que tinham quadros de diarreia, tinham também outros patógenos detectados, né, que a gente tem parvovírus canino, algumas espécies de Escherichia coli, salmonella, alguns outros calicivírus, né, nesse processo de co-infecção com o paciente infectado por circovírus canino, né, mostrando a magnitude que pode ter esses eventos de co-infecção no caso desse vírus. E aqui um outro trabalho de 2017, que ele avaliou animais infectados com parvovírus canino, né, animais que tinham doença, e aí ele avaliou esses animais para presença, né, para co-infecção com circovírus canino, e ele avaliou a mortalidade nesses animais. E olha só que interessante esse dado, né? Vê só, de 54 animais positivos para parvovírus canino, 7 deles tinham co-infecção com o circovírus. Desses 7, 3 morreram, ou seja, teve uma mortalidade aí de quase 43%. Dos animais que não tinham co-infecção, apenas 4 morreram, ou seja, apenas 4 de 47. Então, fica nítido aqui que a mortalidade ela foi muito maior para os animais co-infectados do que os animais apenas infectados pelo parvovírus, né? Bom, diagnóstico, então, gente, quando a gente vai falar de diagnóstico de circovírus canino, a gente tem que ter noção seguinte, eu tenho que me preocupar com o circovírus canino? Tenho. Acho que ficou claro para todo mundo, né? E, assim, olhar com bastante atenção para esse vírus, porque ele já mostra sinais de preocupação significativos e que podem piorar, né, sem querer fazer terrorismo. Mas, além de olhar só para ele, você sempre tem que olhar para outros patógenos, sempre, porque ele é um vírus que gosta da tal da co-infecção, e ele é muito reportado nesses eventos. Então, por exemplo, aqui, dentre os vírus implicados em doença gastroentérica de cães, olha o tanto de vírus que a gente pode ter implicado. Aqui a gente tem os mais comumente reportados, né, destacados aqui, sublinhados, né, mas tem outros vários vírus aí que a gente, aposto que vários de vocês talvez nem conheçam, né, talvez porque não tem importância epidemiológica para a gente, mas que podem causar esse quadro também. Então, além do circovírus canino, que está aqui destacado dentre esses vírus, a gente tem que preocupar com vários outros, né? Método de escolha para quando a gente vai investigar circovírus canino é o PCR real-time, tá? Ponham isso na cabeça de vocês. De forma geral, para vírus que tem implicância infecciosa para pets, não percam muito tempo com outros métodos, sabe? Foquem no diagnóstico molecular. Vocês estão vendo aí a realidade do SARS-CoV-2, né? O padrão ouro é o diagnóstico molecular. Então, poupem tempo,
melhora em prognóstico, melhora em precocidade diagnóstica, vão logo direto para o método molecular, né? Escolham o PCR real-time, que é o que tem a técnica que tem mais sensibilidade e especificidade, e já consigam fechar o diagnóstico de forma mais assertiva e precoce, né? Todo animal que tiver apresentação clínica sugestiva, como é descrito abaixo, são animais candidatos para o teste, né? Ou seja, animais diarreicos, com vômitos progressivos, vasculite inexplicada, hemorragia intracavitária ou sinais neurológicos progressivos inexplicados, ponham aí no diferencial de vocês o circovírus canino, porque ele está presente, ele está disseminado, e é extremamente importante que a gente comece a trabalhar o diagnóstico aqui, para a gente entender e se precaver em relação aos impactos desse vírus, né? A amostragem dela sempre vai depender da manifestação clínica, tenham isso em mente, tá? Então, a gente sabe que como ele tem proliferação sistêmica em tecido linfóide, tem proliferação em trato gastrointestinal, vão ser muito recorrentes amostras de sangue ou amostras de fezes, tá? Então, correlacionem com a apresentação clínica que o paciente de vocês esteja apresentando. E investiguem com infecções, né? Sejam bactérias, vírus, protozoários, mas é importante você testar para outros patógenos intestinais, né? Dica legal que a gente tem e que o Texa tem disponível é, por exemplo, o painel diarreia canino completo, né? Esse painel, ele investiga coronavírus canino, Cryptosporidium, Giardia, parvovírus canino 2, sinomose, circovírus canino, Clostridium perfringens, alfa e enterotoxina, Salmonella spp e Campylobacter spp. Ele já te dá uma visão sistêmica dos possíveis patógenos que possam estar relacionados ali com o quadro gastrointestinal, né? A sua abordagem ela é muito mais coesa e você consegue ver as co-infecções aí que são tão frequentemente relacionadas aí com o quadro de infecção pelo circovírus canino, tá bom? Bom, vamos ver resultado aqui. Esse é um animal que ele testou para circovírus canino, testou no sangue e deu negativo, né? Aí eu puxo o que eu falei com vocês anteriormente, estejam atentos à apresentação clínica. Eu não tive acesso ao paciente nesse caso, mas se é um paciente que está com quadro diarreico e você manda sangue, talvez você pode perder a oportunidade de diagnóstico, porque a amostragem não foi condizente com o sítio de infecção daquele vírus. Pode estar presente no sangue? Pode, o laboratório vai aceitar se você mandar. Mas, assim, a gente não tem como dimensionar ou imaginar o quadro clínico. Então, assim, é função de vocês fazer esse raciocínio para que o resultado seja representativo da suspeita, tá bom? Esse outro animal aqui, um labrador de 8 meses, mandou fezes para circovírus canino. Ele foi um animal positivo. E aí, olha que legal. Nesse caso aqui, o veterinário ele não estava esperando por esse resultado. Ele estava esperando por esse resultado aqui, ó. Ele foi testado também para parvovírus canino 2 e ele também deu positivo, né? Nessa situação, né, até um quadro bem recente, eu tive a oportunidade de dialogar com o clínico e ele ficou muito surpreso. Ele é um clínico que ele não conhecia o circovírus canino e ele ligou justamente para saber quem que era esse, o que ele deveria preocupar. Esse animal estava muito, muito grave. Eu não sei te dizer exatamente qual foi a evolução do quadro, mas eu sei que ele estava muito, muito grave. E aí, quando a gente fez essa abordagem, o VET até se ligou e falou, poxa, realmente eu estou vendo aqui, e o animal, inclusive, gente, dado importante, animal vacinado, tá? Eu até encorajei o VET a pesquisar melhor para a gente poder publicar esse relato, mas eu sei que o quadro estava muito grave. E aí ele só soube porque esse animal, ele pediu um painel de diarreia canino completo, por mais que a suspeita inicial dele era o parvovírus canino, ele teve esse resultado aqui associado. E aconteceu mesmo aqui para esse pastor, né? Essa fêmea, um pastor de 6 meses, que também teve um resultado positivo para circovírus, e como ele fez um painel de diarreia canino completo, ele teve um resultado positivo também de Campylobacter, né? E aí um animal também que estava com um quadro bem, na verdade, a VET,
ela estava suspeitando de um quadro de parvovirose, inclusive. E aí ela assustou, porque veio Campylobacter e circovírus, e ela ficou sem entender nada, e aí ligou para a gente aqui, para a gente trocar uma ideia, tá? PCR real-time, gente, também é muito legal quando você quer fazer análise quantitativa. A análise quantitativa ela é boa para que você faça o monitoramento do processo infeccioso, faça a avaliação de eficácia terapêutica, né? Você dosa, você quantifica no momento inicial e quantifica no segundo momento, você consegue entender qual está sendo a dinâmica da evolução da doença, né? Se está se resolvendo ou não. E aqui, um animal que deu positivo, ele solicitou quantificação. Eu não tive acesso ao quadro, mas com certeza é um dado para que ele possa monitorar esse animal futuramente, né? Tratamento de profilaxia. Tratamento, gente, é aquela máxima que a gente fala para vírus, né? Terapia de suporte. Então, infelizmente, é um quadro muito novo, mas tem alguns dados que a gente tem que prestar atenção dentro da terapêutica, que é as co-infecções, né? Então, você vai observar os tratamentos preconizados para os patógenos associados, né? Que é os que eventualmente tiverem tratamento. E o animal que tem quadro de vasculite já liga o seu sinal vermelho aí para monitorar para o desenvolvimento de coagulação intravascular disseminada ou comprometimento cardiovascular. Então, acompanha bem esse animal aí, porque ele pode evoluir mal nesse sentido. Profilaxia não tem vacina, né? O vírus é novo, tá mudando muito ainda. E a desinfecção ambiental, quando você observa algum quadro positivo, é o mesmo padrão de desinfecção ambiental que você segue para parvovírus canino, que a gente sabe que é chato, que é difícil de eliminar no ambiente. Mas ele pode ser eliminado aí com formol 1% ou hipoclorito de sódio 5,25% diluído 1:30 em água. Tá certo? Pessoal, obrigado, tá? Aqui tem alguns contatos meus, e-mail, Instagram. Fiquem super à vontade para me acionar em caso haja alguma dúvida, caso queiram trabalhos, discutir caso, tá bom? Estou à disposição. Muitíssimo obrigado e tenham um bom resto aí de congresso, viu? Tchau, tchau.